Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de linguagem de programação. E nessa videoaula nós vamos continuar, o assunto de vetores. Na primeira videoaula nós entendemos o que são vetores, nós aprendemos a declarar e instanciar. E agora nós vamos ver como que a gente consegue atribuir valores, ou seja, inserir valores, inserir dados dentro de um vetor. Bom, na primeira linha de código aqui, não é novidade, eu tenho uma declaração de um vetor chamado alunos, do tipo string. E quantas posições que ele tem? Ele foi instanciado com 5 posições. Ou seja, ele começa do índice 0 e vai até o índice 4. Então, o que a gente tem que fazer para jogar um valor dentro de uma célula? O que a gente precisa fazer é muito simples. A gente tem que pegar o nome do nosso vetor, que nesse caso é alunos, e eu tenho que informar dentro do cochete qual informação, qual a posição que eu quero inserir um dado. Nesse caso, na primeira linha, então vai ser o quê? No índice 0, eu quero inserir o nome de quem? Da Mary. Vendo? No índice 1, eu não quero inserir nada, eu estou inserindo um valor vazio, uma string vazia. Tá? No índice 2, que é a terceira posição, eu estou jogando quem? O Thomas. Olha aqui, que é justamente na terceira posição, onde o índice é 2, eu estou jogando a pessoa que tem o nome de Thomas. O índice 3, eu não quis manipular ele, então ele vai continuar vazio, tá? Não quis inserir nada nele. E eu inseri aqui no índice 4 o Johnny. Então, o Johnny agora está dentro da posição 4. Vocês têm que ter isso em mente. Toda vez que vocês forem trabalhar com vetor, vocês têm que ter o nome do vetor e a posição que vocês querem trabalhar. Imagina um carteiro. O carteiro ele chega numa rua, ele tem que entregar a carta. O que é a informação importantíssima para ele? O nome da casa, para ele justamente colocar aquela carta na casa correta. Não é isso? Então é a mesma coisa aqui com vetores. Você sempre tem que ter o nome do vetor, fazendo analogia, você tem o nome da rua, e depois você tem que ter o quê? A posição de memória, a posição do vetor. Fazendo analogia novamente com o número da casa. Sem essas duas informações, rua e número da casa, o carteiro não trabalha. E a mesma coisa aqui, sem o nome do vetor e o índice, a Java Virtual Machine, ela também vai ficar perdida, ela não vai saber onde que as coisas têm que ser inseridas. Mas vocês podem ver que segue o mesmo padrão que a gente tinha visto de uma variável. A gente coloca a variável aqui, no caso o vetor, e insere o valor aqui, o sinal de atribuição, usa o sinal de atribuição para inserir o valor. Então, isso é dessa forma, e isso que é a atribuição de dados em vetores. Bom, e como que a gente consegue depois pegar esses dados? Bom, pegar os dados também é muito fácil. A gente sempre vai fazer o uso da mesma coisa, do nome do vetor e do índice que eu quero pegar os dados. Tá? Então, imagine que agora a empresa vai recolher uma informação lá na rua. Então, se ele chegou no nome da rua correto, ele precisa do número da casa para ele ir lá recolher algum produto, que a empresa foi contratada para carregar. Então, é a mesma coisa aqui. Nós vamos precisar do nome do vetor, no caso é alunos, e a posição, o que eu quero buscar aqui. Nesse caso, o que eu quero imprimir? Do vetor de alunos, eu quero imprimir o que tiver na posição 0. Do vetor de alunos, eu quero imprimir o que tiver a posição 4. Ok? Nesses dois primeiros exemplos, eu simplesmente imprimi os dados. Então, eu dei um system.out.println. Mas eu poderia pegar esse valor e jogar em uma outra variável, que foi exatamente o que eu fiz aqui nessa linha. Eu estou pegando no vetor alunos, a posição 2, e eu estou jogando isso dentro de uma variável que chama melhor aluno. Depois, apenas como exemplo aqui, eu imprimi esse melhor aluno. Eu fiz basicamente o que essas duas linhas fizeram, mas agora eu usei uma variável auxiliar aqui para fazer a impressão. Ok? E vocês podem reparar que até agora a gente usou praticamente números aqui fixos, 0, 4, mas eu poderia colocar também uma variável
Então, olha só que interessante, aqui eu estou mandando printar, né, na tela o que? O vetor de alunos, mas o que do vetor de alunos? Eu quero printar o que tiver dentro da variável posição. O que tem dentro da variável posição? Aqui, ó, o valor 2. Então, se tem o valor 2, eu quero o aluno na posição 2. Tá? Aqui embaixo, né, eu deixei aqui tá vendo o exemplo do print no console, né, dessas linhas aí de código. Então, primeiro vai imprimir Mary, depois Johnny, depois Thomas, tá? E depois o Thomas de novo aqui, né, melhor aluno Thomas, que estava na posição 2. Tá? Então, né, esse aí é um bom exemplo, um exemplo simples, né, de como que a gente consegue pegar os dados. Então, para eu pegar os dados, é muito parecido com a ideia de atribuir dados, né? Eu sempre vou precisar do nome do vetor mais o índice. E esse índice tem que ficar dentro de colchete. Simples assim. E quando, né, nós estamos trabalhando com vetor, a gente tem que ter alguns cuidados, certo? E eu listei esses cuidados aqui. Aqui, primeiro, né, foi declarado o mesmo vetor que a gente tinha, né, chamado alunos, de string, com 5 posições. Então, ó, não faz sentido fazer uma atribuição de valor sem o índice. Olha só, eu estou pegando James e estou jogando dentro do vetor, tá vendo? Que chama alunos. Isso aqui resulta em quê? Resulta em erro. Tá? O compilador, né, a Java Virtual Machine, ela não vai saber em qual posição que vai ser inserida essa nova pessoa, a James. Então isso aqui resulta em erro, tomem cuidado, sempre quando a gente trabalhar com vetor, então nunca se esqueçam de abrir e fechar colchete e informar qual posição que você quer inserir. Bom, e se você inserir numa posição que já tem algum valor, não tem problema nenhum, o valor vai ser sobrescrito, né? O valor que estava lá antigamente vai ser perdido e você vai colocar uma informação nova lá. Mas você sempre tem que informar um índice. Olha uma outra observação aqui, ó. Não faz sentido buscar ou imprimir um vetor sem informar um índice. Repare que eu fiz isso aqui, ó, system.out.println, e mandei imprimir alunos. Né? Então, tá errado quem pensa que só de eu fazer isso aqui ele vai conseguir imprimir todos os alunos que estão inseridos ali dentro. Tá? Na verdade, o que o Java faz com isso aqui, ele imprime a posição de memória da primeira célula. Tá? Então, ele não imprime dado nenhum, ele imprime a posição de memória. Imagina, o que um usuário vai fazer com a posição de memória? Né, o usuário do nosso algoritmo? Nada, né? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Sempre quando for imprimir, então, também use o índice. Tá? E uma outra, né, observação importantíssima é que não faz sentido acessar uma posição que não existe. Então, repare que eu fiz isso aqui, ó, o vetor de alunos, na posição 400, vai receber o Johnny. Pô, na posição 400, não existe essa posição, né? O nosso vetor ele vai do 0 até o 4. Então, isso aqui resulta em quê? Em erro. Tá? Então, o programa lá, Java, né, ele vai parar de ser executado. Se você não tratar esse erro, ele vai parar de ser executado. Vai te dar uma mensagem lá de acesso fora do índice. Né? Então, isso aqui são 3 erros comuns, tá, que eu já estou explicando aqui para vocês evitarem esse tipo de erro, esse tipo de comportamento enquanto vocês, né, estão programando. Bom, visto esses conceitos aí, eu acho que a gente já pode, né, ir para o NetBeans e fazer alguns testes, né, sobre esses exemplos que a gente acabou de ver aí na nossa videoaula. Um primeiro exemplo, né, simples que nós podemos criar aqui é criar um algoritmo, por exemplo, que receba 50 notas de alunos, né, só que como vamos supor que está no início do semestre, a primeira coisa que a gente precisa fazer é zerar o nosso vetor. Então, eu quero ter um vetor de 50 posições de nota, todos com valores 0. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, a primeira coisa, nós vamos declarar e instanciar o vetor. Como é que a gente faz isso? A gente já aprendeu, ó. A gente vai colocar o tipo, vamos chamar de notas, e eu vou finalmente instanciar, colocando o tipo novamente
E aqui eu vou alocar a quantidade de posições que eu quero de memória, 50. Beleza, fiz tudo numa linha só. Ok, agora eu tenho que jogar o valor 0 em cada posição. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente poderia fazer isso aqui, ó, notas na posição 0, recebe 0. E a gente vai repetir isso aqui 50 vezes. Pô, será que isso é viável? Imagine se fosse um vetor de 1000 posições, a gente tem que repetir essa linha aqui, ó, 1000 vezes. Não é viável. Bom, e qual é a solução? A gente já sabe a solução, né? Nós aprendemos em videoaulas estruturas de repetição. Então, o que a gente vai fazer é uma estrutura de repetição, onde nós vamos colocar aqui um índice, ó, variando, né? Eu vou chamar ele de I, e ele vai ficar variando de 0 até 49, e a gente vai inserir o valor 0 em cada posição. Ok? Então, muitos dos problemas que nós vamos trabalhar com vetores, eles vão estar relacionados com laço de repetição, justamente por causa disso, porque, né, são diversos comandos que são executados em cada posição do vetor. Então, eu vou precisar repetir isso, né, N vezes, né, a quantidade de vezes que o vetor cabe. Então, para a maioria dos problemas, né, a gente vai ter que usar um for, um while, um do while. Okay? Então, aqui eu vou criar um for, declarar a variável i de índice, e ela vai começar do valor 0. Eu comecei do valor 0 justamente porque o vetor, o primeiro índice do vetor é 0. Ok? E aqui nós vamos fazer a condição de parada. Enquanto que o índice ele for menor do que 50. Ele não vai poder ser menor ou igual a 50, porque a gente não tem a posição 50. A gente tem a posição de 0 até a posição 49. Então, se eu colocar aqui um menor ou igual, isso pode resultar em um erro, né? Justamente aquele de acessar um índice que não existe no vetor, porque, como eu disse, o índice vai de 0 a 49. Tá? Então, eu não vou colocar isso aqui, o igual, né? Vou colocar só o menor. E vamos incrementar de 1 em 1, para eu acessar justamente posição por posição, uma por uma. Tá? Então, vamos abrir uma chave aqui. Não era necessário, né? Mas para ficar mais legível, a gente vai fazer isso. Então, olha a ideia aqui, ó. Vou fazer um laço de repetição de 0 até 49, colocando o valor 0 em todas as posições aqui do meu vetor, né? Então, esse I vai ficar variando de 0 até 49 e vamos jogando 0 em tudo. Pronto, é um primeiro exemplo aqui. Tá? Agora, né, vamos supor que a gente fizemos várias coisas aqui nesse vetor e no final do nosso algoritmo aqui a gente quer imprimir os valores, os 50 valores. Como é que eu faço isso? Muito parecido com isso aqui. Eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, em que eu vou ter que fazer um for, varrendo de 0 até 49, e agora eu não quero imprimir, então o que eu vou fazer? Ó, vou dar um salt com isso aqui dentro do salt. Ó. Então, vou usar o salt aqui, e eu vou imprimir o que tiver em notas no índice I, e esse I vai variar 50 vezes, né, de 0 até o 49. Ok, salvei. Então, se a gente executar isso aqui, ó, nós vamos ver a impressão, né, olha, de 50 vezes o valor 0 aqui. Ó, tá? Então, né, um primeiro contato aí bem simples, bem tranquilo. Agora, vamos supor, então, que eu quero entrar com os dados. Então, como é que eu vou entrar com os dados? Eu posso fazer aqui um outro laço de repetição. Primeiro, eu zerei as informações e, né, vamos supor que eu quero inserir somente as 5 primeiras notas. Então, como é que eu faço? Que eu vou fazer um laço, não até 50, eu vou fazer um laço até os 5. Vendo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente já sabe. Nós vamos usar um scanner para entrar com os dados. Então, eu posso criar aqui, mas vamos entrar direto com o dado no vetor. Ó. Então, eu posso fazer alguma coisa do seguinte, ó, notas na posição I, né, essa posição vai variar 5 vezes, então eu vou jogar os dados na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer o quê? O entrada, a gente já tem se declarado lá em cima, em projetos antigos da disciplina. Então, essa entrada.nextInt. Certo? Não vou printar aqui, vou deixar para printar lá no final. Ok.
E antes vamos dar uma mensagem aqui, né, para o usuário não ficar tão perdido. Dessa vez eu vou usar o printf. Aí vou colocar uma mensagenzinha bonitinha aqui, ó. Digite o %d, né, a gente está usando um placeholder aqui. E eu vou usar números ordinais, então eu vou colocar o primeiro aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, certo? E vamos colocar o i aqui. Só que se eu colocar esse i, o que vai acontecer? Não, o programa, né, ele não vai ter uma boa usabilidade. Por quê? Ele vai começar do índice 0. Geralmente aqui no Brasil a gente não começa a contagem do 0, né? Mostra um índice começando do 0. A gente começa o índice do 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o i e somar mais 1 aqui. Ó. Tá? Olha só que interessante. Então para o usuário vai mostrar, por exemplo, do índice 0 mais 1 dá 1. Né? Então a primeira vez que ele for rodar aqui, quando o i estiver valendo 0, para o usuário vai aparecer o valor 1. Só que nós vamos inserir na posição 0, né? Porque o i está valendo 0. Quando o i estiver valendo 1, nós vamos inserir na posição 1, mas eu vou mostrar para o usuário o que? 1 mais 1 que dá 2. Né? Então, assim, eu sempre vou mostrar para o usuário um número à frente do que realmente a gente está inserindo, né, lá no vetor. Correto? Então, ok. Vamos salvar isso aqui e executar de novo. Na hora que eu executar, olha só que interessante, digite o primeiro. A gente pode até... Eu vou parar isso aqui e vou melhorar essa frase. Digite o primeiro número. Ó, colocar um espaçozinho, né, para ficar mais bonitinho. E vamos rodar isso de novo. Agora ficou melhor. Ó, digite o primeiro número, a primeira nota dele. Ah, ele tirou 10, ele tirou 9, ele tirou 5, ele tirou 7. Beleza. Mais um agora, né? Ó, ele tirou 10 de novo. Ok, vamos ler as 5 notas. Né, o laço de leitura de dados vai terminar e ele vai imprimir as 50 notas que nós temos aqui. Ó. Então a gente tem todas zeradas, porque a gente zerou tudo, e a gente tem as 5 primeiras notas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o restante tudo zero, que foi o primeiro laço de repetição que a gente fez ali. Ok? No slide a gente pode perceber, eu deixei esse exemplo no slide. E você pode perceber aqui, ó, né, como a cada interação do laço, né, a cada leitura, né, os dados vão sendo preenchidos. Primeiro número 95, depois rodou o laço de novo 13, depois, né, aqui entrou com 25, depois 40, depois com 0. Então leu os 5 dados aqui, o i, ó, variando de 0 até 4. Tá? Então essa aí que foi a ideia, né, um exemplo simples aí para a gente ter os primeiros contatos. E vamos fazer uma videoaula, mais uma videoaula aí de alguns exemplos, né, de algum outro exemplo aí. Então a gente vai terminando essa por aqui. Obrigado, até a próxima aí, pessoal.